Deus seja louvado, amém? Vamos ver. É a primeira live que eu estou fazendo. Faço isso muito nas igrejas, onde eu estou. Amo fazer isso. Não é hoje não, irmãos. Isso é um mistério. Esse trabalho é feito, eu acredito, 1991, tem 35 anos, onde Deus me dava esse trabalho a ser feito com dificuldade. Na época, tecnologia que nós hoje temos aí, estamos aqui falando ao vivo, entrando em vários lugares, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, em outros países. E isso, há anos atrás, era mais difícil, talvez até mesmo para ter um computador, para ter um celular, como é difícil hoje, sempre foi. Mas cada um tem o chamado. E eu estava relatando hoje, através, a conexão está lenta, deixa eu dar uma olhada aqui. É que eu estou aqui, mas deixa eu dar a continuidade. Estou ouvindo um hino aqui, deixa eu mexer aqui, né? Louvado seja Deus. Deixa eu mexer aqui. E eu estava hoje, porque muitos trabalhos em aplicativo, muitas pessoas podem ver em várias páginas missionária. Só que eu abri e por senha eu fui colocando muitos trabalhos de missões, de fotos, e não tinha ninguém que me orientasse como até hoje. E o que aconteceu? Para mim poder entrar em determinados, eu estou pelo Facebook, mas tem outros, né? Instagram, YouTube, o Quai, o Kawaii, né? Eu falo Quai. Tem pessoas que falam Kawaii. Eu não sei se é Quai ou Kawaii. Eu sei que a minha língua está falando e eu acredito que vão entender. Que eu não tenho nem o português direito, mas o Espírito Santo nos orienta. Eu estava falando sobre isso, porque hoje, para nós estarmos fazendo esse trabalho, a facilidade hoje é outra. Mas antigamente era o desejo no coração, como eu estive no Conquista Domingo, e eu não gravei eu mesmo ali falando, né? Porque eu gravo todo mundo, eu amo fazer isso. Isso não é hoje, que estamos aí as mídias, hoje temos aí o Pix, hoje temos aí maneiras de levantar dinheiro, né? Mas na minha época, eu lembro que era por fé, a vontade de falar de Jesus. E hoje me deu vontade de abrir essa primeira live, né, que eu ponho sempre em igrejas. Gosto, às vezes tem lugares que é pedido nosso rosto, é pedido tarefa, é pedido que entre em live para poder ter partes, para poder estar ajudando. E eu sou meio cautelosa, porque, Nena, que Deus abençoe, irmã Nena. Eu sou meio cautelosa porque cada um trabalha de uma forma. O meu trabalho nunca foi um trabalho para ser visto por pessoas. É claro, com o correr do tempo, ficou memórias no meu canal do YouTube, eu estava vendo agora, e me deu saudade, 10 anos atrás, em Feira de Santana, com o ministro André, mensageiro Edésio, não é porque Deus recolheu, irmão, porque muitas vezes depois que a pessoa recolhe, todo mundo vira santo. Todo mundo, eu falo isso, até eu mesma. Estou aqui nessa terra que é um sopro. Amanhã, né, os dias, sabe, o que Deus... Daí, de repente, estou ali, depois que fechei meus olhos, estou ali dentro daquele caixão, eu creio que eu não vou ver em volta de mim as pessoas louvando, como temos o costume de estar nos velórios, louvando, trazendo palavra, né? Mas o gostoso é em vida. E eu estava agora, uma gravação, 2016, que eu gravei, fui empossada lá em Feira de Santana, né, com poucas pessoas, não era, até 10 anos atrás, eu estava com 58 anos, eu não estava aposentada. Eu estava ainda com 58 anos, para aposentar, se fosse, eu estaria aposentando com 60. Como eu falei hoje com minha irmã, eu não sou aposentada, eu sou revoltada. O que era para mim, minha aposentadoria, meu esposo, o ministro João Doss, abençoou minha mãezinha, missionária, e pagou a aposentadoria na época, ela viva, né? E a minha deixou. E quando eu fui pensar em mim, já não vale a pena, porque mesmo que eu trabalhei 7 anos, que eu vou
pagar isso, eu não sei ainda quanto tempo eu vou viver. Não é isso que eu ia falar, mas sobre isso. Que uma irmã me incentivou agora, irmã. Que Deus te abençoe, irmã Naí. Eu não lembro o nome. Eu pus até um... Quem entrar no Face, eu fiz até um livro. Que ela falou umas mensagens, não é porque o elogio. Porque eu aprendi com Deus e com meu líder missionário Josias, que ele sempre falava, Ieda, o elogio é bom, mas quando a pessoa sabe receber. Porque muitos nessa minha caminhada mesmo se perderam, como eu poderia também ter me perdido, né? De elogio, como as pessoas às vezes começam a irmã, com carinho, ô irmã, trouxe uma palavra falando sobre ser guerreira, ser forte na obra, na missão, te amo em Cristo Jesus. Até perguntei para ela, é meio antiética, a senhora é da Silvia? Falei, não, né? Não sei se ela é, o esposo também é, tem me acompanhado em outros aplicativos. Mas o incentivo, irmãos, não é para glória, para missionarieda, é até ruim e as pessoas ficar falando muito para a pessoa, né, direto, que não precisa. Eu acho que isso é algo natural. E a irmã Naí mandou algo agora, não sei se foi no Face, eu acabei respondendo, irmã Naí, porque tem coisas que eu vou estar vendo. Eu vi até esse dia uma pessoa, eu achei bonito, não sei onde que foi que eu vi, para a pessoa gravar, foi num local, o áudio, e depois a pessoa faz o livro dessa pessoa. E eu achei interessante, porque eu tenho coisas, se eu abrir meu guarda-roupa, eu tenho, como chama? Agendas, que eu gravei, eu escrevi muita coisa, isso há anos atrás, em 1991, 1994, 1998, coisas que eu coloquei em papel. Eu tenho acho que mais ou menos umas 600 fotos de papéis. Hoje tem aplicativo que eles entram ali, pegam essas fotos, que eles acabam mexendo e ficam dando vida nesses papéis. Esses papéis que outrora nós tínhamos que comprar um filme Kodak com 36, eu gostava sempre de muito. Porque hoje não sei quantos, tem mais de 22 mil. Tem mais de 22 mil fotos, até mesmo que eu mesmo tirei, e eu vou tirando, limpando, porque fica como chama, na caixa, e eles colocam ali, tem que comprar mais, né? Um determinado aplicativo. Então eu vou limpando, mas eu abri um monte de lugar, onde mexer tem foto, não é só minha não, de pessoas que Deus sabe o mistério. Chegando em São Paulo, levando para um lado, com metrôzão, de trem, fiz com amor, ainda faria, só que as coisas mudaram, vai pegando uma idade, vai pegando a sabedoria que sempre pedi de Deus, a gente vai mudando nas situações. Mas o único que eu não mudei e não vou mudar e vou continuar ainda insistindo é Jesus Cristo, que dele vem a salvação. Então não questione o porquê, né? O que você pode fazer, eu pus ali, a vida é um sopro, né? Oi, irmão, a Arley Moreira, eu não sei se eu falei direito, porque o W ali, às vezes quem me ajuda é meus netos, meus universitários que me ajudam. E nessa caminhada, eu fui tendo na trajetória pessoas que eu dei o testemunho domingo no Jardim da Conquista, não fui gravada. Eu estava filmando ali lá fora, filmando aqui. Quando chegou na minha hora, eu desliguei o telefone, porque eu sei aonde eu posso ir e aonde eu não posso. Se eu estou no ministério que me dá liberdade, tive agora no apresentação do meu bisneto, a qual minha neta está congregando, e eu entrei nesse ministério. Tem a maneira ali, dali, quando começou, eles já colocaram lá para não ligar telefone, as restrições, o horário, a maneira que era ali. Eu me comportei, porque eu amo, né? Quando eu vejo coisas boas e vejo palavra de Deus e direção da onde eu estou, eu posso estar registrando, eu posso subir em cima do altar, porque todos têm norma. Hoje nós temos um ministério
que entraram esses dias, eu uso véu no meu ministério, mas não é congregação, eu também não sou contra a congregação, a igreja A, B e C. Só que daí, num determinado lugar que eu coloquei, uma pessoa colocou algo ali, restringindo, e daí eu não entrei em discussão, porque talvez as pessoas não sabem, o meu ministério, eu vim de criança, com 8 anos de idade, não é anos que vai me salvar, e nem meu líder, missionário Josias, mas eu peguei uma época que eu estava hoje num posto de saúde, uma periferia, dando um testemunho para uma senhora, que estava com câncer no pulmão, e eu ali falando com ela, como foi a cura da minha avó, porque em 1966, 58 anos atrás, eu estava, 1966, 34 anos com mais 26, 60 anos, realmente. Eu estou com 68, eu estava com 8 anos. Foi quando Deus usou o meu líder missionário Josias, e foi eu dando testemunho para essa senhora. Porque eu vejo isso, se você não tem oportunidade em determinados locais, irmãos, em qualquer lugar que você estiver, eu digo a tua boca tem que ser a boca de Deus, para dar testemunho, porque está dentro do posto de saúde. Eu levantei 6 horas da manhã para pegar uma senha, para passar com o médico 4 horas da tarde, porque creio no poder do Espírito Santo, na cura, várias curas Deus me deu, até mesmo na matéria, mas tem curas, que quem cura é Deus, a dor da alma, algo que te entristece, você não entende naquele momento, como eu não entendi, mas nesse processo veio Deus nos orientando. Para você poder ter algo, você tem que ir na humildade, você tem que subir em degrau. Deus revela o oculto e escondido. Antes da pessoa pensar que hoje tem um WhatsApp, é bem mais fácil, entre aspas, para quem gosta. Pegar um WhatsApp e contar tudo, e depois chega no culto. Não estou dizendo que não existe profeta nessa terra, existe. Mas existe discernimento de Deus. Porque se tiver discernimento de Deus, irmão, ninguém pode vir ali do jeito que vim. Dentro do meu ministério ou qualquer ministério fora. Eu vou respeitar a profeta de Deus. Mas Deus vai me mostrar se aquilo é Espírito Santo, se é carne, se é empolgação. Porque é bom você entregar para Deus e todo mundo. Mas e quando você está passando algo dentro da família? Como eu já passei vários, indo para as missões fora, Pernambuco, quantas vezes? Belém de Maria, eu conheci ali em 1999, ano 2000, com o irmão Isaías. Ali a nossa igreja não era como está hoje lá, Belém de Maria. Tive na inauguração em 2005, quem nos ajudou? A igreja adventista, a igreja ali onde as pessoas falam, não vai fazer esse ministério, que não temos condição voluntária. Então acompanhei lugares, São Joaquim do Monte, Caruaru, né? Ali Canhotinho, que tem hoje nossas igrejas. Mas tem tempo que Deus me coloca em determinado lugar e depois Deus me leva para outros. Viçosa, né? Que Deus abençoe, Robson Machado, não te conheço, meu lindo. Mas tem um carinho através das meninas, né? Filhas do pastor ali de Viçosa, Geraldo Gadei, com as suas filhas que me receberam ali no ano de 1999. Passei por aí com a missionária Delícia, mora em Cajuri, uma missionária da Sinos de Belém. E Deus me levou neste lugar, não tinha Sinos de Belém. Mas quando eu chego lá em Cajuri, esse pastor vai fazer 8 anos que eu fiz 60 anos, eles fizeram uma festa para mim. Eles estão me aguardando ainda, eu brinquei com o pastor, eu falei, pastor, quando eu tiver 70... Tá chegando, falta 2 anos. Eu volto novamente, pastor. Brinquei, irmãos, mas 8 anos voou. A irmã Margarida tá lá também, em Viçosa. Tem a sobrinha dela. Fui ali na faculdade de Viçosa, filmei. Fui em Piranga, Juiz de Fora, Cunhas. Pegando o ônibus, irmão, em Belo Horizonte, saindo do trabalho em Belo Horizonte, pegava ônibus. Chegava, descia em Cunhas, andávamos ali para Diniz, Cunhas, para fazer a obra do Senhor. Então hoje não é qualquer coisa que me tira da presença do Senhor. Hoje a idade chegou, hoje talvez eu não estou aquela potência como eu estava antes, mas hoje, para mim, para algum lugar, eu tenho orado, eu tenho dito, sair na obediência. Meu ministério tem uma hierarquia, como todos os ministérios, mas eu não saio do meu ministério sem uma carta ministerial,
sem direção, aonde temos filial. Ah, irmão, é coisa de homem. Não sei, você te respeito. Mas a minha vida, desde os meus 8 anos de idade, foi ouvindo ali o meu líder hoje, com a idade que está, né? Que nós temos que olhar, é ser humano, é homem, né? É pecador, todos nós pecamos, como ele, como eu, só que eu vi nele a humildade, desde criança. Era Trabalhos, Vale do Anhangabaú, quando ele fala, eu estive presente. Eu era criança, 8 anos de idade. Depois, missionário Josias, a minha avó com câncer, quando levamos minha avó lá, criança, ele orou, Deus curou minha avó e ela viveu 15 anos. Ah, você está idolatrando missionário Josias? Não, tem pessoas até mesmo que acham estranho. O que é aquele chapeuzinho na cabeça dos irmãos Assírios de Belém? A mitra. Foi um chamado que Deus deu para esse ministério. Ele veio de igreja católica, os pais deles faleceu e já comida católicos. E ele foi ali, era para ser padre, na época, coroinha, né, na igreja católica. E Deus fez algo na vida do meu líder. Só que a história do meu ministério, para muitos, é estranho, como pode ser para outros ministérios que estão chegando. Que eu posso ir em outros ministérios e ver algo lá, que é da maneira deles trabalhar ali. Então hoje eu tenho um carinho, eu posso entrar na Assembleia Belém, Madureira, Igreja Lagoinha, que eu já tive em 2005, com permissão ministerial, inaugurando a nossa igreja. O missionário Josias falou: Ieda, fique com a igreja aberta aqui, o ponto de pregação ali na igreja de Belo Horizonte. Nós tínhamos lá, não sei hoje no momento, Feira de Santana, quem me ajudou ali foi muitos adventistas. Pessoas me ajudou ali, eu ficava ali 1 ano e 2 meses, pessoas que têm o mercado Ipirá, me ajudou, não tinha água gelada, eles me guardavam água, eu comprava, não deixei nada devendo em nenhum lugar que eu passei, mesmo a minha igreja sendo voluntária, meu esposo me abençoando, meu ministério também, aonde deu me abençoar, eu fiz a obra do Senhor. Quando não deu de avião, eu ia de ônibus, porque eu amo isso, não estou fazendo demagogia aqui. Eu amo fazer isso. E não é hoje, não. Eu era nova. Eu cheguei aonde eu moro aqui, vai fazer 39 anos que eu moro. Aonde eu moro é prédio. Tem vários moradores, 30 pessoas. Só que as próprias pessoas aqui, que são católicos, são da Igreja Universal, tem outros que é da congregação. Quando eu saio, as pessoas aqui me dão cobertura. Até tem uma aqui que quando eu falo, grava, eu estou te acompanhando. Eles me incentivam. Isso, os católicos, tinha uma aqui que era católica, ela falava assim: eu vou te convidar para você ir na igreja católica, testemunhar lá com a igreja. Né? Hoje Deus levou ela. Mas foi um exemplo onde eu moro aqui. Deus sabe o mistério de cada um. Então, quando eu vou para algum lugar, eu gosto de respeitar, irmãos. Eu posso, muitas vezes, como ser humano, não concordar. Porque nem Jesus, que era perfeito, olhava e criticava ele. Hoje, aquilo que talvez eu quero passar para tem outros que já não, né? Talvez tem lugares que, se bobear na missão, o povo me põe ali, sai da frente, senta no banco, como o mensageiro de Sergipe, Adelso, e o outro mensageiro, esqueci o nome teu, meu querido, que Deus abençoe, Valderei, tem o outro irmão da Josi. Quando eu chego lá para Sergipe, várias filiais nossas, 1998, coloquei meus pés ali. E depois, em 1998, que Deus fez? Começou eu a conhecer as pessoas e as pessoas abriam as portas para mim ficar dentro da casa da pessoa. Ninguém, irmãos, hoje quer ninguém dentro de casa. Eu tenho minha casa aqui. Veio pessoas, Deus, não foi muitas, mas passou aqui. Hoje, no momento, só se for Deus preparando as pessoas, porque infelizmente ser humano é ingrato. Hoje está te ajudando, amanhã você já não é bom, você já tem defeito, como eu tenho muitos e quero melhorar, mas quem pode me dar essa melhora é eu mesma. Eu tenho que me consertar, eu tenho que ver aquele algo que Deus não está se agradando, não é a igreja, não é o costume, não é a hierarquia, não é o RI, é você, o teu particular com Deus. O meu particular não precisa ninguém eu olhar no espelho e falar: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, o meu particular, na minha caminhada, quando eu cheguei aqui há 39 anos, eu sei como eu cheguei. Eu sei que eu cheguei com um lar totalmente desfeito, com separação,
Ele, meu esposo, desviado, com alcoolismo, ele falou bem aberto, rasgado, não é consertar, ter vergonha, mas eu não tenho vergonha de expor que onde eu moro é um lugar simples, né? E muitas às vezes esquece a raiz. Não estou falando viver o passado fica para o inferno. Agora, aquilo que você viveu e Deus nesse passado transformou, foi algo que Deus falou, abre a tua boca. Se talvez aquele lugar tá, nossa, mas está falando muito. Abre a tua boca, não dá em igreja. Abre a tua boca dentro de um ônibus, abre a tua boca dentro do mercado, abre a tua boca dentro do hospital. Ah, você está cuidando da tua família no hospital, mas de repente a tua família está ali no leito e não pode fazer mais nada, porque está ali, como eu já passei com a minha família. E eu andando nos corredores de noite, sendo enfermeira, sem estudar essa área. Mas eu acudia levando a palavra do Senhor. Eu aproveitei tudo que eu tinha direito. Eu vim para cá onde eu moro com 29 anos. E eu falo, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero família. E Deus restituiu a minha família. Ah, eu fui boazinha, um casamento de 47 anos que vai fazer? Não! 21 anos, novinha, pá virada, desculpe pela palavra, mas não aturava muita coisa não. Mas Deus foi trabalhando, como tem trabalhado comigo até hoje. Hoje, eu falo hoje, porque há uns anos atrás, eu estou aqui na minha sala, eu dobrava o meu joelho, era lágrimas. Era lugares que eu ia em missão, falando para os filhos de muitas pessoas. Eu estava totalmente quebrada. Mas eu nunca transpassei para ninguém revolta, cara feia, cara de limão azedo. Aquele me faz bem, eu vou sorrir. Aquele não me faz, eu vou virar as costas. Aquele, hoje eu não estou bem. Briguei com meu esposo, não estou dizendo que está acontecendo isso comigo. Uma suposição. Aquele ali me favorece. Ou talvez tenha um dinheirinho a mais. Então eu vou me encostar nele. Não, eu nunca fui dessa forma. Eu sempre fui atrevida. Com 8 anos, quando Deus curou a minha avó, eu estava na igreja católica. Que Deus abençoe todos os católicos. Mas eu era uma pessoa que eu vivia de criança na igreja católica. Se estava certo ou errado, foi aonde eu vim no berço. E quando Deus curou minha avó, eu tomei uma posição. Falei, olha, eu não vou mais na igreja católica, minha amiguinha, porque eu fui para o ministério e Deus usou lá e minha avó ficou curada. Minha avó viveu 15 anos e Deus curou minha avó e levou ela mais do coração. Com 80, a minha filha Luciana vai fazer 46 anos, ela tinha 4 meses de vida quando Deus levou a minha avó. E minha avó foi uma pessoa espírita, minha avó foi, agora fala Allan Kardec, né? A minha avó era na época mesa branca, não por causa de ter vindo nessa linhagem, mas a minha avó ela gostava de ajudar as pessoas, ela gostava de fazer a maneira, falar assim, mas nós não podemos fazer só caridade. Não, realmente, a palavra é salvação. A salvação vem por várias partes. Não é só falar assim, eu vou ser salvo. Eu batizei, eu sou crente, eu sou melhor do que todo mundo. Não, a cada dia há uma lapidação para mudança de vida. E quem pode mudar a tua vida não é uma missionária, não é um pastor, não é um padre. Quem pode mudar a tua vida é você mesmo. A tua maneira errada de viver, a tua maneira errada de achar que você é perfeito. Eu tenho minha maneira. Se eu achar que eu estou perfeita naquela situação, anos atrás, nova, ninguém tirava da minha cabeça. Mas quando foi vindo os processos, Deus falava assim, sai da frente. Quem vai agir sou eu. E hoje eu tenho feito assim. Você é boazinha? Teve uma menina que entrou agora aqui. Oi, Edilza, linda, minha missionária que está lá. Eu tenho falado de ti com muito carinho, Edilza. Naquelas comunidades ali, quando eu fui para Promissão ali. Olha, foi a minha alegria. Promissão, quando eu entrei dentro ali com o ministro Natanael, com aquela humildade de ministro, os meninos, a Edilza, outras e outras pessoas, me recebiam, eu pegava 5 ônibus, eu ia com amor, pessoas que me ajudou ali, gratidão, a vida toda, a tua filha.
né? Robinho, irmão de Robinho, outros e outros, que eu chegava ali e tinha a liberdade de ir dentro de uma comunidade, eu não vou falar o nome, porque eu também moro numa comunidade, né? Que quando fala, a pessoa fala, não pode falar que você mora em tal lugar, que fica mais chique falar comunidade. Irmãos, independente do local que você mora, não é a comunidade que tem gente errada, em todo lugar. Tem pessoas de caráter em todos os lugares. Tem pessoas que têm condições financeiras. Tem pessoas que são médicos e falam com você como você não se constrange. Estudado. Não estou dizendo assim um estudo que estuda um pouquinho. Porque o médico estuda e vai estudando. Mas você entra em lugares, como eu já entrei, com pessoas engenheiras, pessoas de dinheiro. Eu não estou dizendo pessoas que tem um pouquinho de dinheiro, com dificuldade. Estou dizendo que tem dinheiro. E nunca me constrangiu para entrar num restaurante e comer coisas boas. Como eu sei também comer coisas simples. Porque eu vim de lugares simples. Então hoje as pessoas estão se perdendo. Eu fico triste. E eu falo, Senhor, eu não quero me perder. Eu não quero me corromper. Ô Josilma, é você mesmo, minha princesa. Que eu lembro de você e lembro, eu não sei se era tua irmã, que era uma reverenda, e quando eu chegava em determinado lugar, anos, isso no Itaim. Aquela menina, ela falava para mim de um jeito, tanto você tem foto, e ela falou, missionária, e vinha me abraçar, aquele carinho. E ela falava, ela me colocava eu de uma maneira, falou, minha filha, se eu soubesse missionarieda, como fui jovem como você, também não, né, nós tínhamos as direções, mas era com sabedoria, eu ali com meu cabelo curto, brinco, calça comprida, né? E de repente chegava uma missionária Resine Banheira, missionária do céu, contigo, mulher. E eu ali, sabe, ela sempre me orientando, mas quando eu vi a minha vida, vendo o esposo na bebida, separação, as filhas pequenas, eu tomei uma posição. Você pode perguntar, irmã, você tomou uma posição porque o homem te obrigou, porque liderança mandou? Não, eu tomei uma posição que eu falei, Senhor, eu quero algo diferente. Eu não quero estar no lugar por estar. Eu não quero estar no lugar usando o terceiro para poder tirar proveito. Não, todo mundo trabalha, todo mundo se vira, todo mundo levanta de madrugada, como meu esposo se aposentou. Foi difícil, às vezes nas missões de Pernambuco, e eu aqui, que eu moro em condomínio, Coab, contas em cima da mesa. Eu ia de manhã para a consagração, o Senhor falava, pedi, dá-se fusar, que eu vou dar resposta. Quando eu chegava, tinha resposta, irmãos. Então não foi hoje, talvez ver a gente hoje, porque Deus, a gente tem um carro com dificuldade, as pessoas veem a gente chegando em determinado lugar, ou até mesmo uma roupa diferente. Ah, a irmã tem condição, porque não trabalha. Não trabalhei, não é porque eu não quis. É porque Deus tinha algo comigo diferente do teu. Então respeita. Não olha aquele outro, cresce teu olho com inveja. A inveja é a pior coisa do cão. Porque os invejosos não prosperam. E aqueles que querem passar a perna, ser esperto, tá sempre, não vou falar o nome porque é meio feio, meio nojento. Mas vive ali, sabe? E aquele que vive com integridade, com verdade, não precisa ficar mostrando. Deus mostra o oculto escondido. Aonde você entra, você pode estar em qualquer lugar. Eu tenho meu terno de missionária, meu véuzinho, dentro da igreja. Ali todo mundo vai ver e fala, nossa, a irmã é uma pureza. Uma vez meu irmão falou para mim, nossa, irmã, você é tão... Me colocou como se fosse uma santa. Eu dei risada e falei, irmã, essa abençoadinha aqui, se deixar ela e provocar um pouquinho ela não consegue guardar, ela já vai papuf. Eu aprendi muito com isso. Me doeu muito de ser verdadeira. Não malcriada, porque eu tive educação. Mas só que eu não me arrependo. Não me arrependo nunca de eu ter feito, ser sincera. Se eu gostar, eu não vou maltratar a outra pessoa que estiver junto. Se tiver junto um algo, e naquele algo, talvez eu fui machucada por aquele algo que Deus permitiu por essas pessoas, eu não vou usar de má fé e aquelas 100 coisas maravilhosas que as pessoas me fizeram na minha trajetória, eu ir lá no ouvido do outro
e tirar proveito para me colocar. Agora você vai ser minha amiguinha porque você tem mais condição que outro. Eu não consigo raciocinar desse jeito. E não foi a igreja que me ensinou, não. Foi mãe, caráter, de criança. Tenho mais irmãos e Deus sabe o mistério dentro de família. Mas eu sempre fui a mais assim, que era alguma coisa para fazer, meu pai punha eu para resolver as coisas. E eu sofri muito nessa caminhada, de sempre estar querendo não ensinar ninguém, e nem julgar a família de A, de B, de filho de B, filho de A, porque eu sei a estrutura que eu cheguei dentro do meu ministério. E o meu ministério eu aprendi primeiramente com Jesus Cristo, e aonde tem me segurado é a matriz Camusim. Não estou falando para ninguém que é obrigado, mas aonde eu me segurei, aonde ali a água, que eu falo que me dava força de sair de casa com o marido em cima da cama, que só Jesus sabia. Separação era nos cultos, quando eu chegava numa reunião, estava ali as irmãs dando testemunho, que já foi embora. Quando eu vi aquela irmã dando testemunho, eu falei, oh meu Deus, se aquela irmã está dando testemunho, eu também vou vencer. E Deus me deu vitória, consagração em Ferraz. Eu saía daqui, deixava o ministro João, só Deus sabia. Às vezes andando. Eu não estou fazendo demagogia, não. Hoje as pessoas querem tudo de bandeja, mas não quer buscar. Monte Santo está lá, Cipoguaçu. Alguém obrigava? Não, o reverendo Cida Ferraz e Vasconcelos pegava ônibus e punha nós dentro do ônibus e eu ia lá revestir para Deus me dar vida, para Deus me curar de um câncer, de um vitiligo, de uma dor na alma, do médico dar um diagnóstico e falou, olha, não tem jeito, teu esposo está indo embora 20 anos atrás. E eu indo para os montes, indo de trem, de ônibus. Hoje eu vejo o povo, a maioria, tudo mimimi. Só falta o ônibus e não vou porque tem isso, tem aquilo. Mas antigamente, que eu estou aqui 40 anos onde eu moro, foi um ponto de pregação que começou. Ponto de pregação. Fazíamos chá beneficente, eu fui tesoureira. Mas tudo com integridade, com verdade, cada tostão. E as pessoas hoje vêm tudo me procurando. Se fosse para me ganhar algum trocado dentro de aplicativo, eu estava voando de avião para cima e para baixo. Mas a minha visão é um cuidado. Hoje, se tiver que eu ter alguma coisa, posso até ter. Mas eu quero ter vindo do Espírito Santo e comando. Empresários, de repente, se tiver alguma coisa para me ganhar e vir um presente para mim, vamos supor, de aniversário, e falasse assim, aparecesse alguém que eu vejo aí, abençoando pessoas aí, né? E a gente sabe que não é a pessoa, esse dinheiro vem de patrocinadores, vem de empresas, daí a pessoa faz bonito, pega, vou lá no largo lá de São Miguel, eu vi esse dia um lá filmando, filma, só que as minhas filmagens sempre foi sem fins lucrativos. Hoje tem muito vídeo aí, tenho vídeos, tenho os trabalhos, eu estou tentando, eu creio que Deus vai me dar inteligência, que tem o telecentro, mas eu mexo nas minhas coisas por curiosidade. E Deus tem me abençoado. Eu amo fazer esse trabalho. Estou orando a Deus, estou pedindo a direção do Espírito Santo para mim estar viajando, porque eu quero ir na estrada, eu quero ônibus. E se eu conseguir gratuito no Tietê, vai ser uma beleza, porque daí não preciso pagar 500, 600 reais ou 300. O dinheiro que levanto sobre isso, eu vou com as minhas malas. Vou com as minhas malas com pessoas abençoando, e não é dinheiro não, irmãos. Se eu pensar algo de criança lá em outubro, vai ter um algo em outubro. Eu já começo com a minha família, minhas filhas, meu esposo. Ele vai no meu barulho, meu esposo. Daí eu vou, compro um pacote de massa, daqui a pouco tem leite condensado do bom. Tiver também, tem uma pessoa aí que se ofereceu, da família, falou que vai me ajudar. E ela falou, ela faz bolo caríssimo. E falou que vai me ajudar. E se eu não estiver na missão, precisa estar eu, missionaria, para mostrar que eu fiz. Não. Se eu não estiver lá com vocês, em determinado lugar, que sabe, quando acompanhar essa filmagem, pode ter certeza. 2018, 8 anos atrás, quem fez esse trabalho em determinado lugar, não fui eu, não.
Foi pessoas que hoje já não estão. Está lá em João Pessoa, pessoas do nosso ministério, e me abençoava. Eu punha ali leite condensado, caríssimo leite condensado. Na época estava R$7, quando teve um tempo aí da Covid. E aumentou, como hoje. O leite condensado, quando pega uma promoção, você consegue R$6, R$7, o moça. E quando pega no açaí, você pega bolachas aí, que você consegue. Até bolacha. Eu orei a Deus, porque eu sou bem enjoada. Eu aprendi de criança com meu líder. O Espírito Santo incomoda. Então não precisa você ficar mendigando. Não fica aí atrás de pessoas pedindo pelo amor de Deus. Enquanto você tem saúde, não dá para arrumar emprego, vende geladinho em porta de escola, onde eu moro aqui em Coab. E gente brigando comigo na porta de escola para tirar eu de lá da frente. Pegava um católico, vinha lá, tomava a frente, e eu era ousada, mais nova. Eu falei, uma vez falaram para mim, vai vir aí o bandido, já tirou um, vai tirar você daqui também. Eu virei para a pessoa e falei alguma coisa na hora, né? Porque eu tinha o quê? Eu estava com 29 anos. A igreja estava errada? Fulano lá não me orientou? Não! Daí depois, na hora, eu cheguei em casa, o Espírito Santo me incomodou, falou, volta atrás. Vá lá e peça perdão. E se essa pessoa, uma hora, você estiver fazendo visita com o povo da igreja, com a reverenda Cida, como nós fizemos, e você chega lá dentro, a pessoa vira para você e fala, nossa, você é de igreja? Você estava ali brigando na porta da escola? Quando chegou, eu peguei com isopor. Meu irmão era vivo. É um ponto de pregação que abriu. Eu gastei ali coisas minhas lá dentro desse lugar, para ser um ponto de pregação das Sinos de Belém. E não me arrependo não, irmãos. Hoje tem igrejas ali que me convidam, a Igreja Unida, outras pessoas. Ô irmão, vem aqui na Assembleia, né? Mas não é porque, esse dia me convidou uma pessoa, eu falei, irmã, não é porque não amo os assembleanos, não amo os outros ministérios, porque tem umas normas e eu não gosto de estar em lugar nenhum escondida. Eu gosto de estar na obediência, porque para Deus fazer alguma coisa, irmão, não adianta sair de um lugar, ou seja, no meu ministério mesmo, e ficar lá fora, e não suportar o que você tem que suportar. Dentro, cada caso é um caso, mas você tem que ficar onde Deus te chamou. Se não deu ali, amém, mas não fique criticando, né? Como eu vejo hoje, virou uma bagunça. Só que eu não estou preocupado com ninguém, porque a salvação é individual. Se eu tiver também imperfeita, que não sou, Deus vai puxar minha orelha e falar, para. E Deus vai pegar um profeta que não seja dentro do meu ministério, me pega dentro de qualquer rodoviária ali, eu não estou com a roupa. E vem e me entrega. Como já me entregou, eu estar num shopping do Tatuapé, Deus pegar uma mulher lá que nunca me viu, e veio e falou para mim, de algo que está nas mãos do Senhor, e falou dessa forma. Você tem orado e vai chegar. Eu vou mexer nesses papel. Só que tem algo. Não esqueça dos meus pequeninos. E eu tinha falado com Deus. Agora eu pergunto para você. Shopping Tatuapé. Entre aspas, porque não é rico não. Ali também tem pessoas também simples. Eu estou sentada lá, eu sou melhor do que todo mundo. Eu estava com uma roupa comum. Eu fui levar bisneto com a minha neta, e minha neta falou, vó, ele era pequenininho, vó, toma cuidado, a senhora gosta de conversar muito, de repente a senhora deixa ele no carrinho, alguém pode roubar o menino, a Letícia. Eu falei, Letícia, na mesma hora a Letícia saiu, foi comprar uma comida para nós comermos, veio uma mulher cheia do Espírito Santo, olhou para mim e falou desse jeito, começou a falar em língua. Quando a mulher me abraçou, eu não sabia se eu recebia o que ela estava entregando, ou ficava olhando meu bisneto para não ser roubado. Meu lindo, meu Miguel, fez 1 ano agora. E já apresentamos na igreja agora que a minha neta está congregando. Gostaria que fosse nosso ministério, mas Deus sabe o mistério. Porque muitas vezes a culpa não é de Deus, irmãos. Às vezes a culpa é do ser humano, homem, mulher, casal, pai, mãe, vó, que começa a falar muita coisa. E tem criança que ainda suporta, escuta, mas tem outros que traz aquela algo e põe a desculpa, não vou, isso e aquilo. E eu falei, Senhor, eu quero que antes de Deus me escolher, Deus venha trabalhar com a minha neta, que ela foi escolhida no ventre da minha filha, profeta, minha filha profeta mais velha, a filha, a bisneta também foi escolhida no ventre. Então tem chamado, não adianta correr.
Mas para não arrumar confusão, eu, ministro João, a gente vai e ora e deixa Deus trabalhar. Ó, Miguelzinho, republicou um vídeo, meu menino lindo. Te amo, meu menino, de Campo Alegre de Lourdes. É outro mistério desse menino. Quando eu falo, se eu pudesse ter uma casa, acho que eu ia pegar todos esses meninos que é criado com vó e eu tivesse condição financeira, eu ia ser voluntária. Mas ter coisa boa para dar. Não é só dar para um, não. Dá para todos, porque para mim não existe os meus netos, as minhas filhas do melhor e lá fora dá qualquer porcaria. Não. Se você come, né, vamos falar, se você come um caviar, né, que eu nunca comi, estou falando que dizem que é caro. Por que você também não pode fazer o melhor? Que nem um salmão. Eu não sabia não que era isso, eu via nos mercados aí caríssimo. Vou viajar lá, isso há anos atrás, esse engenheiro, nós fomos lá num processo, nós ficamos lá em Boa Viagem, em frente à praia, com a reverenda Cida, de Rio Grande da Serra, isso há muitos anos, 20 anos atrás. Ele foi e chamou nós para ir no restaurante, e ele ia pedir esqueci o nome lá de um peixe, eu já tinha visto na revista, achei ele meio estranho. Falei, você vê o que é a cabeça, né? Pode ser que seja uma delícia, e é caríssimo. Eu falei, Senhor, não quero isso não, mas eu fiquei na minha, que a gente tem que ter educação. Além de ser convidado para almoçar, ainda vou escolher o que eu quero. E com vergonha, porque eu nasci, mas às vezes, pelo costume, né, de garfo, faca, restaurante chique, tem aquilo. E eu ali só observando o que os outros faziam. Daqui a pouco esse engenheiro me deixou, eu e a reverenda Cida, na maior liberdade. Ele falou, olha, eu ia pedir esse algo, lagosta. Eu estou falando isso porque eu nunca comi, mas eu vi a lagosta e eu achei meio estranha ela, né, a cara dela. Pode ser que é uma carne deliciosa, é um peixe delicioso. Daí ele falou, como vocês nunca comeram, eu vou pedir um salmão para vocês. Quando trouxe o salmão, eu falei, ô, negócio bom. Pena que hoje o salmão já é quase o preço não tudo, mas 1 quilo quase do que eu gasto numa metade de uma viagem minha. Mas é bom, quem não é? Se você experimentou, mas tudo é psicológico, né? É a mente. E comemos, e Deus curou essa mulher dele, professora, ela teve outro filho, hoje ela é da igreja presbiteriana, e na onde ela morava, eram os assembleanos, outros ministérios, e nós fomos daqui de São Paulo, acudir um povo em Boa Viagem. E ele me abençoou, eu lembro que eu fui para Jaboatão de Guararapes, e lá ele me levou de carro, pagou minha passagem de ônibus, porque nós não temos o costume de pegar dinheiro em nenhum lugar. Nosso ministério tem essa maneira. Geraldo Galdei, quando eu fui, se bobeasse, ele queria pagar passagem para mim, para a missionária que eu levei no meu aniversário. Ele acabou me abençoando, porque ele sentiu que a esposa, essa benção que ele me deu, eu usei para outra viagem que eu fui, porque eu paguei para ir para lá, para Viçosa, e de volta de ônibus. E a missionária que foi comigo ainda deixou bênção lá dentro. Eu não vou falar o que é, mas ela também deixou. Porque é o nosso costume ministerial. Amém? Eu gostaria assim, para não ficar eu falando bastante, que daqui a pouco, deixa eu ver o horário. Daqui a pouco eu tenho que me arrumar, que eu vou pegar uma senha, eu tenho que passar 4 horas no médico. Mas vou estar trazendo mais live, porque aqui eu acho melhor. Tem uns aplicativos aí que eles colocam, mas tem umas tarefas que eu fico meio com receio. Nessas tarefas pode dar uma entrada, dar algum jogo, algumas coisinhas aí, usar e eu ganhar dinheiro. E não estou dizendo que eu seja perfeita, estou falando nesse aplicativo. Eles pedem para a gente responder. Outro que eu tenho, eu acabei me perdendo e eu cancelei. Aí eu abri outro, já tem 2.400 pessoas inscritas. Não estou falando isso por soberba não, estou falando isso que as pessoas escrevem por livre e espontânea vontade, as pessoas compartilham o vídeo, pode ser até que esses vídeos, deve ter pessoas que estão ganhando, porque tem que ter 10 milhões para chegar a ganhar algum dinheiro, só que eu não entro no profundo, porque eu tenho receio, estou falando eu, de repente de pôr meu Pix, pôr meu CPF, eu tenho muito receio, principalmente pela idade, tem pessoas hoje de nome, pessoas que não é pessoas fracas não, é de televisão, que entrou em fria, até agora com esse ar também, com vozes pegando,
E eu fico com receio. Eu tenho um monte de vídeo meu que eu não sabia, pus o IA. Uma pessoa me orientou, falou, nossa, você pôs IA, é como você não tivesse feito esse vídeo. E tem vídeos meus que pegaram, eu não tinha nada, porque eu punha assim, não tinha ninguém para me orientar. Pessoas ganhou presente de promoção e eu não ganhei hoje nem nada. Eu tenho muitos anos de YouTube, eu cancelei e deixei agora. Agora está uma confusão no meu YouTube, mas deixa lá quietinho, que eu não estou ganhando nada, mas a palavra está indo embora para muitas almas. Amém? Eu vou ler aqui o Salmo 127, aqui dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dor, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? É uma palavra que eu tinha lido em outra aplicativo, eu ia trazer mais coisa, mas a que eu achei melhor por causa de não ter tanta, como fala, muita coisa, aí eu fico com receio. Esse dia eu abri um domingo, entrou Luana Mendes, eu coloquei ela junto comigo. Quando eu vi, ela estava embaixo e eu em cima falando. Então eu não tenho mais ou menos ideia. Gosto, sou falante. Me colocar em qualquer lugar, eu fazia programa de rádio. Era áudio, era só minha voz. E Deus deu muita cura, muito milagre, jejum, consagração, porque os dons de Deus. E nós fazíamos as filmagens, eu tenho mais ou menos quase 200, 300 fitas de cantores de nome. Hoje se chegar perto, tá aí. Que é benção, né? Que Deus abençoe esses cantores. Mas eu não vou perto de ninguém por causa de fama, não, irmão. Porque a fama, ela vem e ela vai embora. Muitos se perderam, se acharam. Muitos ainda continuam. Tem muitos que, graças a Deus, ainda continuam. Mas eu vi muitos na caminhada que foi muito fuar. E de repente, quando viu, cadê? O erro está em todo mundo. Todo mundo é errado. Como eu sou errada, como não sou imperfeita. Mas nunca a pessoa se olha para ele mesmo. Porque se olhar, eu também tenho muita coisa ainda para tomar posição na minha vida e me preocupar com almas. Porque pessoas que já estão numa caminhada, eu tenho falado isso. Me desculpe, vamos nos converter e vamos voltar verdadeiramente. Eu digo primeiro amor, mas para mim já a idade, talvez eu não tenha mais aquela agilidade. De pegar um ônibus e chegar em casa meia-noite, meia-noite e meia, de trenzão, descer em Guaianazes e vir sozinha. Hoje eu já não tenho. Hoje já o ministro não pega o carrinho dele, eu vou junto. Se me der oportunidade, amém. Se não me der também, vou para o Nordeste lá. Chego lá, ando com aquelas missionárias de moto, ando com aquelas missionárias ali, com os meninos. Põe os meninos para filmar. Quando eu vejo humildade, quando eu vejo já que está meio narizão, eu já saio de cena. Porque eu acho assim, quando favorece só um não, dependente de quem esteja ali, seja, o único grande é Deus. E o único que tem os dons, foi Deus que te deu os dons. Nós somos apenas instrumento. A glória, o poder é dele. E não deixe ninguém te intimidar. Hoje eu estou com mais liberdade. Tem hora que eu levanto lá na matriz e saio com a minha câmera, mas eu tomei muito cuidado. Às vezes de pessoas, não digo todos. Ai, mas não pode, sabe? Vai olhar, não pode, chamando a atenção. Hoje a idade que está, as pessoas têm que ter preparo. Isso dentro da igreja, isso em departamento, em qualquer departamento que você trabalha, você tem que amar, minha querida. Se você tiver azeda, tiver nos dias azedo, ninguém tem culpa. Eu gosto de sorrir. Teve esses dias que depois eu conto outro testemunho do meu dente. Tem um dente aqui que tem testemunho de missão 2013 em Brasília. Tá aqui, ó. Foi um preço. Mas Deus preparou agora esses dias, o dentista japonês, foi lá, arrumou, daqui a pouco outra aqui também, precisava um monte de coisa. Ainda tem que pagar logo, porque ele tem consultório na Vila Mariana, e a gente sabe que Vila Mariana
ali tem muita gente bacana, é só gente, né? Como tem em todo lugar. Só que ele falou, missionária, não vem aqui perto de casa, que ele também atende aqui perto de casa. Vem na Vila Mariana, ele me atendeu perto de casa, fui na Vila Mariana, né? Então Deus prepara tudo aquilo que você faz, irmãos. E ele sempre pergunta para mim, quando a senhora viajar agora, vem para cá que eu vou dar um jeito na boca da senhora. Mesmo que ele cobre alguma coisa, ele não cobra aquele valor que nós temos que também respeitar, irmão, valores de cada um. Né? Se ele trabalha no Vila Mariana, o gasto lá, ou local, as pessoas têm condições que é Jardins, ele vem aqui na periferia, é o mesmo dentista, e ele fala comigo como ele fosse da minha família. Fala dos filhos dele, eu converso com ele, e é dentista. Então, se outros não querem te ouvir, minha querida, eu acho que é porque chegou a idade, tá velho, tá caduco tá Satanás. Porque eu não tiver lugar para me falar, qualquer lugar que me colocar, pode ter certeza que ninguém vai me intimidar. O único que pode me intimidar e mandar eu calar a boca, e eu vou respeitar, é Jesus Cristo. E primeiramente Deus é o meu líder também, com a idade que tem. Às vezes ele chega ali, eu até corro um pouquinho, para não ficar, né, o jeitinho dele, que desde criança eu acompanhei. Tenho um respeito muito grande. E muitas vezes Deus usou a boca dele em revelações que só eu sabia quando eu estava dentro da minha casa. E Deus cortando a boca daquele ungido de Deus para falar comigo. Se a minha família está de pé, primeiramente o grande, Jesus Cristo, eu estou falando ele porque é a minha liderança. Mas se eu estivesse no ministério A, B, C, eu estaria também respeitando. Se você não concorda, amém. Mas saia da bênção. Não faça confusão, nem fermento, nem divisão. Que rebelião é coisa do capeta. Amém? Não ia falar isso, mas Deus mandou falar e amém. Então vamos aqui, família, está aqui na Bíblia dizendo assim, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, versículo 3 até o 5. Eu estou lendo assim porque é mais gostoso, né? Na igreja talvez não dá para a gente explicar muito, mas dá para entender. Mesmo que o Espírito Santo não tenha aquela coisa de guardar, mas tem a Bíblia e o Espírito Santo é o que fala tudo, irmãos. É humildade. O grande sempre foi Jesus. Sempre foi ele. E eu nunca vi ele se achando alguma coisa. Podia, hein? Podia, mas não se achou. Amém? Aqui aljava, eu vi aqui, eu quero passar para os irmãos, o que a aljava quer dizer, representa proteção, reserva e preparação. 127, 4, versículo 5. Associa a aljava cheia a filhos, simbolizando herança, força, segurança familiar para defender os pais. A aljava é local onde a flecha, filho ou filha, é polida e preparada antes de ser lançada ou lançada no momento certo pelo arqueiro. Deus, né? E os pais. O arqueiro, Deus e os pais, a qual conduz os filhos, neto, bisneto, né? Que é a direção do Espírito Santo. Indicando que os filhos devem ser preparados para o propósito na vida. Da vida. Nós temos que preparar. Se de repente os filhos não querem dessa maneira, dobra o joelho. Tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser da maneira que eu quero. Gostaria que fosse da minha maneira. Como criei dentro do ventre, dentro da igreja, tudo certinho. De repente, cada um é cada um. Né? Os dedos nossos, digitais, cada um diferente do outro. Não adianta você ir lá. Agora, em outubro, eu não sei se é outubro, não estou meio afora, negócio de política, chegar lá é diferente as digitais. Então por que você não respeitar também os teus filhos? A minha época foi uma, a época da minha neta hoje de 25 anos, a minha bisneta de 7, já é outra. Ah, tem que ser rebelde, tem que usar isso e aquilo. Irmãos, deixa Deus trabalhar como Deus trabalhou comigo, foi de uma forma. Com as minhas filhas, eu tinha até onde? Quando teve um tempo, já não. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vai olhar o teu filho e falar, olha, vai para o inferno, porque não. O Espírito Santo, ele é amor, como eu aprendi com o meu líder. Quem muda é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, irmão,
Pode todo mundo pintar do jeito que for, até dentro do meu ministério. Eu não vou para algum lugar para agradar a A, B, não. Eu vou do jeito que eu tô aqui, ó. Tô assim. Ah, se dentro de casa tá toda bonitinha? E lá fora? Não! Quem me vê lá fora, pode ser num posto de saúde, eu não tô com terninho nem com véu, mas ninguém que depois eu vou chegar lá e falar, ó, eu tenho que obedecer. Você não foi chamado? Você não é a referência? Então por quê? Outros lugares, vamos obedecer, que tem hierarquia. E dentro da nossa casa, Maria vai com as outras, é do jeito que eu quero. Não, eu sempre tive isso dentro de mim. Não estou dizendo que eu seja perfeita, porque eu tive liderança como temos hoje que orienta. E não precisa toda vez estar a mesma ladainha e o povo dando trabalho para Deus, enquanto almas estão perecendo, almas morrendo, pessoas querendo uma palavra e uma disputa de poder, disputa de ego. E aonde fica? Fechou os olhos, é sopro. Eu quero viver agora em vida. Depois que eu fechar os olhos, gostaria depois de eu estar lá dentro e poder ver alguma coisa. O importante é Jesus vendo a trajetória da minha vida, da tua. Faça por onde, porque Deus ele vai te recompensar. E aqui é uma observação final. Em sua aljava na Bíblia, não é apenas um objeto de guerra, mas é um símbolo de preparação familiar. É legado divino. Amém? Então é um legado divino. Que eu vi isso, eu achei interessante. Porque muitas vezes pregarmos é bom. Tem até a teologia, né? Pessoas que fazem também com teologia, que o Espírito Santo é uma beleza, né? Mas teologia sem Espírito Santo, uma coisa mecânica. Você está no lugar, teve uma época, era a mesma coisa. Eu via pessoas que pregam outro ministério, eu não posso copiar o que o outro está lá. Outro ministério, o pastor é daquela forma, né? As pessoas que estão vindo, tá respeitando, como eu tive no batismo do meu neto. Eu achei lindo ali a maneira. Na parte, desde o momento que nós entramos, para poder colocar os carros, tudo voluntário. Cada um no seu departamento, quando saímos, as pessoas sorrindo. Mas não era aquele sorriso forçado. Mostrando o local onde tinha as crianças, os departamentos. Amo lá, o pastor falou, quando volta de novo, missionário. E esse pastor, ele foi do tempo do missionário Coutinho. Igreja, que eu fui com 15 anos de idade, irmãos, nessa igreja. Eu morava no Tatuapé e com 15 anos eu vim na Parada 15, na igreja Lírio dos Vales. A irmã de lá era a irmã Nenê, era na época a volta de Cristo. Pois teve um algo, Deus recolheu também, o Coutinho também, Deus sabe o mistério, na época, não saiu em rebeldia. Ele achou, o irmão dele também, leu carta minha de 15 anos de idade, o Wilson, acho que era Wilson. Depois de anos agora com o batismo, com a apresentação do meu bisneto, eu tirei uma foto com o pastor, que nunca na minha vida eu ia imaginar que foi o mesmo local que eu entrei com 15 anos de idade. Eu estou falando isso porque fui para lá, ali, entrei, respeitei. Quando mandou desligar o telefone, desliguei, mas eu estou compartilhando o trabalho desse pastor. Porque eu vejo ali falando de Jesus. Almas, tem a que foi, eles chamam padriada, a padriada, seria a que ficou madrinha apresentando, ela é voluntária, Alice. Amo demais essa menina, Deus sabe também o mistério sobre essa menina. E Deus vê esse jovem dentro ali, cada trabalho que faz é sem alma, independente como seja, como é. Não me importa, o importante que eu pedi, meu Deus, dia 31 de dezembro, antes de Deus me levar nessa terra, que a minha neta se batize, não passar nas águas para passar. Aí eu vou tomar um banho e não ter um preparo com Deus, uma comunhão. E ela se batizou dia 31 de dezembro com meu neto. Os pais também eram católicos, a família, não tenho nada contra católico, mas Deus trabalhou. A mãe do Bruno, a Vera, com o esposo, está no ministério. A Letícia junto, levando a minha bisneta, meu bisneto. Então que presente melhor você quer na tua vida? Ai, irmã, mas não, eu não tenho que achar nada. Eu orei, falei, está nas tuas mãos, Senhor. Os anos estão indo embora. Eu quero uma resposta.
E Deus me deu, irmãos. Para mim, estou feliz. Está lá. Fomos ali, ela ali muito temorosa. Ela está com 25 anos. Fez trabalho, que se pegar trabalho do casal da Fidalcinho de Belém, a Letícia ali, com 5 anos, o vô estava morrendo, e ela falou, se Deus, Jesus não leva meu vozinho agora, porque eu não estou preparada. Hoje esse vô, ela tem 25, hoje já está o bisneto chegando, e o vô cuidando também. Então, para mim fazer missão lá fora, irmãos, eu não saio aqui para passear, largar ministro João, família, eu estou indo, olha aí, ela está lá. Graças a Deus que eu tenho obedecido à voz do Espírito Santo, liderança, carta ministerial. E se eu chegar lá em Campo Alegre, queimada, eu fico sentadinha. Mas você veio de São Paulo, tem que parar tudo porque chegou. Não, eu fico sentada. Se me der oportunidade, nem se não der, vou para as visitas. O título temos que respeitar, mas o mais importante é ser útil a Deus, ser voluntário, como o nosso ministério é. Eu sou voluntário, eu posso falar isso. Tudo na minha vida tem sido Deus. Tem um feitinho aqui, ó. Se eu pensar, Deus preparou, já faz uns anos, já tem acho que uns aninhos. Sou ali Campanha da Madureira, moro aqui perto, poderia estar lá direto, cantora, formada, toca órgãos. E Sueli, vou lá, Sueli me abençoa, escolhe aí um presente, era do cabelo. Coisa mais linda. Então os detalhes que Deus falou na minha vida, que Ele ia me vestir, me calçar, Ele tem feito. Tem outros que não, está almejando hoje uma casa, um carro, uma faculdade, amém. Aonde eu não tive, eu fico feliz de ter minhas sobrinhas, tenho até sobrinhas formadas, às vezes está aí, filha da minha prima, volta e meia está no Edu Guedes. Tenho as minhas sobrinhas por parte do meu irmão também, formadas também, estudadas. Tenho a minha sobrinha também pela minha filha. As minhas filhas também são formadas em outra área. Mas independente de ser formada ou que não fosse até analfabeto, como muitos na minha trajetória foram analfabeto, mensageiro, e cheio do Espírito Santo, irmão. Então não fique se achando que é alguma coisa. Me perdoe se foi demais, mas que Deus abençoe Josimara. Falei que nem não vou falar a palavra, um papagaio, para não constranger raça e cores, porque eu tenho respeito. Ô Josi, a saudade é muita. Eu tô orando a Deus. Eu não vou estar falando muita coisa, porque eu não gosto de estar falando, não. Eu gosto de estar falando no meu particular de madrugada. Ontem, Deus me acordou, eu não conseguia dormir. Falei, Senhor, cadê meu sono? Eu não tenho insônia. Durmo, acordo e durmo de novo. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Orei a Deus. Quando eu fui tirar a palavra, saiu uma palavra. E Deus me dava um algo, me incomodando. Deus sabe o mistério. Estou orando a Deus. E Deus permitindo, eu vou chegar nesse lugar. Mesmo que eu fique 2 dias. Porque eu arrumar uma pousada. É um determinado lugar. Que hoje esse povo... muitos anos, já tem mais ou menos, acho que 9 anos, 10 anos, que eu perdi contato. Só que esse povo me ajudou muito em determinado lugar. Chegava de madrugada, Deus até recolheu. E Deus está me incomodando, porque essas missionárias de ouro, hoje estão na Assembleia de Deus, ali de Morro do Chapéu. É centralizada. Eu nunca entrei naquela igreja. Mas Deus me dava de madrugada. Tem a irmã também que está lá em segredo. E tem Judete. Eu estou orando por quê, irmãos? Eu não sei quem Deus vai recolher primeiro. Estou fazendo demagogia. Então, enquanto você pode, faça alguma coisa. Mas quando você fizer alguma coisa, seja humilde. Porque hoje, algo que está acontecendo na minha trajetória, eu olhei na janela e falei para Deus, Senhor, eu não quero mendigar. Nem de família, que Deus me perdoe pela palavra, e nem de igreja. Não que a igreja, se eu pedir também, eu sei que se eu passar ali, meu líder, a direção, mas só que é um particular meu, do Espírito Santo. E quando eu falei isso com Deus, Deus sabe o mistério. Nesse mistério, nesses anos todos, essa pessoa acabou, por outras pessoas, eu mencionando nomes, e essa pessoa indo, abrindo
a mão para abençoar outras pessoas que estão chegando. E entra dentro da minha conta a pessoa acreditando para me colocar para essa outra pessoa. E eu não tenho desviado, irmão. Por quê? Temor de Deus. E não foi igreja. Porque tem que ter caráter, irmãos. Se você tiver caráter, aquilo que é teu, eu aprendi de criança. A minha mãe falava assim, o que é teu, mas aquele lá não é teu. Não põe a mão. Quer roubar. Então tudo, se você não tiver integridade, ou com mentira, querer passar a perna em um de outro, lá na frente, dói. E eu não quero passar a perna em ninguém. Tudo na minha vida tem sido, primeiramente, Deus, meu esposo me abençoando. Se eu tiver que deixar algo dentro da minha casa, para depois, eu deixo para depois. Mas eu vou embora para a estrada. Que adianta? Eu vou pegar aquilo lá, vou deixar linda, maravilhosa minha casa, que toda mulher quer. Mas e a missão? De repente dá algo aí, eu fecho meus olhos, vou ficar eu aí, até mesmo frustrada, não. Então vale a pena, tudo que você coloca, vale a pena. Pode ser simples que for, mas é bom demais. O Miguelzinho, onde eu chegar lá, Miguelzinho num culto, pular a cerquinha e me abraçar, né, Miguelzinho? Lá de Lagoa Vermelha. Se eu pudesse, carregava aquele moleque para mim. Mas não posso, né? Não posso carregar ninguém, porque a gente sabe que a minha vontade e meu coração é um. Mas a gente sabe que é responsabilidade. Mas que Deus te abençoe. Ô Tiago Carvalho, que Deus abençoe. Ô mulher que gosta de falar. Não vou falar que nem meu líder fala. Eu vou falar que é um papagaio. Se apertar o botão aqui, vai que vai. Agora, você imagine eu ali em Feira de Santana, eu vi o povo ali, eu falei, oh meu Deus, se eu pudesse pegar um local para pregar em praça pública, qualquer lugar, não precisava ter oportunidade. Mesmo que fosse, tipo assim, evangelizar, põe em algum lugar. Baixada Santista, graças a Deus, que eu me realizei. Campinas, Hortolândia, Sergipe, Morro do Chapéu, dentro daquelas feiras de morro, falando de Jesus, os hospital, Belo Horizonte. Olha, eu já andei em tudo que é lugar. Agora a pessoa falou para mim, nossa, você anda em todos os 4 cantos da terra. De uma abençoada falou para mim, você é famosa. Eu falei, menos, menos, porque a pessoa veio ali pela simplicidade, porque tem pessoas que vêm com simplicidade, e vem pessoas que vêm tipo querendo tirar uma, zombar, né? Tem pessoas que vêm com crítica, tem crítica, que eu aprendi na caminhada. O que for bom, eu retraio. O que não for, entra por aqui, sai por aqui. Se aquela carinha boa olhar para mim e me dar um sorriso, eu já agarro, já beijo e já quero trazer para casa. Agora, se aquele outro, de repente, tá lá meio Maria vai com as outras, eu não estou nem preocupada, porque eu vejo que a igreja somos nós. E a igreja não é 4 paredes. A igreja tem que ser uma recepção. É como uma loja. Chega numa loja, tem um atendente legal. Agora chega aquele atendente, né? Vem e fica empurrando, fica em cima de você. Tudo bem que tem que ganhar o dinheiro, porque eu também fui balconista. Mas se tem aquele outro atencioso, você vai comprar um negócio, quando você vai ver, você já comprou outra coisa. Porque a atenção... Ah, mas agora eu já sou gerente. Não, não posso. Minha filha tem um departamento aí que ela é gerente e de repente chegou a lavar banheiro, chegou... Porque eu criei dessa forma. Não, agora eu já tenho uma posição, tenho que chegar no grande. Irmãos, eu vejo que não é esse lugar que é desabafo. É em qualquer lugar que eu vou, eu tenho falado isso. Dói as pessoas entrar em lugares e humilhar pessoas como eu tenho visto. Escolher também pessoas. Não tem acepção. Tem. Felizmente, existe. Em todos os departamentos. Só que eu nunca fiquei doente por causa disso. Você pensar que eu deixei de dormir por causa de cara bonita ou cara feia, ou chamar atenção, hoje eu tenho precaução. Antigamente eu ficava meio com medo, agora hoje não. Hoje não dá? Amém. Não posso? Amém do mesmo jeito. Daí vem outros lá de fora, manda coisa pra mim, eu vou jogando. Quer dizer, eu vou sabendo o que é. Porque se vir outro aí, ficar me marcando aí, ou Pix, ou dinheiro, coisa que eu não sei do que está acontecendo, não me marque. Eu peço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vir também alguma coisa de missionarieda pedindo dinheiro,
sai fora, porque eu não peço dinheiro. Não sou melhor do que ninguém. Cada um é cada um. Eu gosto de fazer aquilo que aprendi. Espírito Santo, dinheiro não cai do céu. Quantos fizeram zombaria? Missionária, dinheiro não cai do céu. Se ela não trabalha, quer que o dinheiro cair do céu? Não cai, meu querido. Mas que o Espírito Santo mexe dentro daquele rodoviária, Tietê, aviões, que é o preço de R$ 500, e Deus preparar para mim, final de ano, dia 24 de dezembro, viajar por R$ 540 e no outro dia estava 800, e parcelar ainda, eu creio que é Deus. Porque final de ano ninguém consegue comprar passagem de avião por R$ 500. R$ 500 só é o ônibus. E o ônibus é 3 dias de estrada. Então, antes de você falar alguma coisa, peça sabedoria a Deus. Cada caso é um caso. Mas se você tiver verdade, integridade, e tiver tudo transparente, chega na tua mão. Eu não faço isso. Porque se eu fizer, eu ia viver só de maravilha. Seria bom, porque esse dinheiro eu ia enfiar em tudo que era missão aí. Ou seja, da Círios Belém, ou seja, lá para a África, que tem um monte de criança lá, tem uma menina que me manda direto, eu jogo ela aí. Se você vê aí, minha filha, meus trabalhos, eu amo fazer isso. E tenho liberdade do Espírito Santo. Né? Se eu ver alguma coisa também que eu acho meio estranho, de alguns abençoados, eu saio fora. Porque é bom você fazer barulho, mas fazer barulho também tirando daqui, ó. Porque fazer barulho e não ajudar, tenho falado, tá a matriz lá precisando. A matriz está ali. Quantos anos que eu congrego ali? E para mim, é a mãezona. É a caixa d'água. Ninguém me pediu para me falar isso. Eu estou falando porque é a caixa d'água. Porque quando eu estava ali no desespero, era nessa caixa d'água que eu pegava meu ônibus e tinha que ir até o Parque Dom Pedro com R$ 3 para voltar, com o culto terminando, para voltar com esses R$ 3. E hoje tudo é difícil. E aquela Avenida Alcântara Machado, meu querido, era a morte direta, que tinha que atravessar ali com filhos pequenos. E ia. Hoje estou devagar. Porque quarta-feira eu não fui, que eu estava gripada, e a gente tem que tomar cuidado pela idade. Mas não ponha desculpa. Ponha desculpa em você. Quem parou foi você. Quem desanimou foi você. Porque Jesus continua o mesmo, curando. É Ele. Os dons Ele usou alguém. Tem um portador ali. Ou seja, na matriz, ou seja, em filial. Agora o povo vai. Não, se for aquele... Não, se você não for em propósito, você vai entrar, sair e não vai receber nada. Porque tem que ter propósito dentro da tua casa. Se eu fizer um propósito, chega na matriz, é a palavra. É um álcool missionário, abre a boca lá, não sabe nem por que está falando. Mas é o que eu estava orando dentro de casa. Então é propósito, irmãos. Perfeita, gostaria. Se eu tivesse aprendido uns anos atrás, mas as experiências foi dando, né? Os bombardeios, eu falo que não foi nem pessoas ruins. Eu agradeço até as, entre aspas, se teve algum que atravessou. Muito obrigado, porque nesse atravessamento eu tive aprendizagem. Amém? Que Deus abençoe. E obrigado por todos que entraram. Nossa, Josi, que linda. Oh, minha menina, eu estou tão feliz por você. Os meus meninos, como estão lindos, né, Josi? Dá um abraço no teu esposo. Em todos aí de Campo Alegre de Lourdes, missionária Joaninha, os meus meninos lindos, que a gente chega ali, eles ficam pregando 22 anos, a gente não vê ali briga, guerra. Deve ter alguma coisa que em todo lugar tem, porque são seres humanos, né? Cada um pensa de uma forma. Mas o gostoso é de chegar aí, você vai... E eles pensam que eu saio daqui levando. É claro que eu também busco também. Eu não vou também, de qualquer maneira, né? Caindo aos pedaços. Eu vou buscando a minha saúde nos médicos e para poder viajar também, para não dar trabalho para ninguém nas estradas. De repente, Deus me livre guardar algum trabalho comigo aí nas estradas. Eu sei que Deus vai prover, não vai deixar eu em algum lugar, não. Porque graças a Deus, o ministro João tem sido fiel. E Deus tem abençoado e achando graça. E algo que tem para chegar para mim vai chegar. E quando chegar, pode ter certeza. Juntos vamos evangelizar vidas. Amém? Que Deus abençoe. Conexão lenta. Vamos terminar. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Eu gostei porque eu falei bastante. Ninguém falou, chegou, falou demais. A oportunidade encerrou. Não.
Ouvi amém. Você ficou enjoado, mas eu acredito que eu vou melhorar e falar menos, né? Mas eu trouxe a palavra porque em outro aplicativo estão mandando eu entrar em live direto. Eu entro em todo mundo, eu compartilho, eu mando presente, agora eu mesmo não entrei em nenhum aplicativo. Se eu entrar, eu acredito que vai ter as pessoas lá do outro lado, só que eu fico com receio. Domingo eu estava gravando lá e entrou um oi. Eu falei assim, olha, eu não posso falar oi porque eu não tenho como responder, eu posso falar boa noite, abençoado. Quando eu cheguei já estava no meu vídeo aqui em casa com Wi-Fi, ele respondeu embaixo. Tem algumas coisinhas no YouTube que as pessoas põem, observa véu, o que é esse chapeuzinho? Eu não respondo, porque a gente tem que ter cautela. Cada um Deus chamou de uma forma e respeito todos. Posso não concordar, mas quem sou eu? Eu não sou Jesus e não vou dar salvação para ninguém. Então cada um prepara a tua mala, prepara a tua vida, se converta, porque Jesus está voltando, famílias estão sendo acabadas, chuva não é demagogia, é a palavra se cumprindo. E o povo se perdendo à toa, porque o único que pode te ajudar é Jesus Cristo.